para a gente iniciar amanhã, queria chamar o nosso querido Dr. Roberto Teixeira, tá? São 43 anos no mundo biológico, ele trabalha na Embrapa Cerrados, carinho aí, prontamente ele atendeu o nosso convite, né? Aceitou o nosso convite de estar palestrando aqui hoje. Então, acredito que se esse mercado chegou hoje onde está, se existe muita coisa que existe, a gente deve muito ao Dr. Roberto, tá? Que foi o precursor da área biológica, tá bom? Dr. Roberto, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com um público assim, bem selecionado, né? Bom conversar com gente que é da área, que entende, né, nos vários aspectos de uma produção de fungo, né? Precisa de máquinas, precisa de conhecimento da própria biologia, do desenvolvimento do fungo. Eu quero agradecer aqui a Braer, o Henrique e a Trox, na pessoa do Zato, que me convidaram para estar aqui hoje com vocês conversando. Vai ser uma conversa, um papo, né? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? E estou aberto a perguntas e no final também, né? Vou estar aqui o dia todo, né? Podemos trocar ideias durante todo o dia. Então vamos começar. O título do seminário, que já é o segundo, né? Seminário sobre controle de ar em salas de crescimento e secagem de fungos entomopatogênicos. É uma coisa bem específica, né? E o assunto aqui hoje é fungo, não é bactéria, nem vírus, nem... Né? Então, fungos entomopatogênicos. O que é fungo entomopatogênico? É o que causa doença em insetos, tá? Muita coisa que a gente vai falar aqui serve para tricoderma, mas tricoderma não é entomopatogênico. Ele é fitopatogênico, ele é um fungo que controla outros fungos, né? Doença de planta. Ele não é para matar inseto, né? Bem, o título da minha apresentação é bem genérico, né? E eu coloquei assim, a importância, que tem que ter tudo a ver com o título do evento. A importância do processo de secagem controlada na produção de fungos entomopatogênicos de qualidade. Então, produzir fungo entomopatogênico é uma coisa, agora produzir fungo entomopatogênico de qualidade é outra coisa, tá? Bem, aí mini currículo, né? Sou engenheiro agrônomo, formei pela Universidade de Brasília, mestrado na Exalc, em Piracicaba, e PhD na Universidade de Londres, e pesquisador da Embrapa Cerrados há 43 anos. Muita gente aqui não tinha nascido quando eu comecei a trabalhar nesse assunto. Sempre dentro de controle biológico de insetos praga, tá? Ali, que a gente quando fala, a gente tem que ter a cabeça bem aberta, né? A gente tem que ter um sistema de utilização de bioinseticida à base de fungo, né? Bioinseticida pode ser à base de bactérias, de vírus, mas, então, no caso, o nosso assunto aqui é fungo. Então, produção massal, né? Então, é o que mais tem a ver com o nosso evento aqui, os cuidados que tem que se ter numa produção massal de fungo, né? Seja mais sofisticado ou mais simples, mas também tem a ver com a formulação. Tudo tem a setinha ali, ó, vai e volta, é interligado. Se você não produzir bem, você não vai formular bem. Não adianta. Né? E se você não formular bem, ou produzir bem, você não vai empacotar e armazenar bem para durar anos, né? Num pacotinho com alta viabilidade acima de 94% de germinação. Então, a gente tem que produzir bem, formular bem, empacotar bem, de um modo correto e armazenar bem. E a aplicação, né? Você tem que aplicar da melhor forma possível. Nós não vamos gastar tempo com esse assunto, mas eu trabalho muito com isso, tecnologia de aplicação e estratégia de uso, né? Usar na hora certa. Lá na Inglaterra, quando eu fiz minha tese de PhD, foi sobre desenvolvimento de formulações
e técnicas de aplicação de fungos entomopatogênicos. Sabe? Foi esse assunto que eu trabalhei. Foi em 99 que eu defendi a tese. Né? O fungo, a maioria de vocês sabe, mas é bom lembrar, porque eu fiz uma sequência aqui, não adianta eu falar de um pedaço, tem que falar do todo, para depois focar os pontos principais. O fungo é igual uma sementinha de feijão, de soja, cai no solo e germina, então o fungo atua via contato. Né? Caiu no tegumento do inseto, aí ele tem que ter aderência nesse tegumento do inseto, tem que ter uma ideia que tem adesividade. Naturalmente ele não tem tanta adesividade. Né? Se a gente for ver a estrutura de um betarrísio, por exemplo, ele tem uma estrutura, tem um tubo germinativo, quando ele germina, aí tem um apressório. O apressório parece um espetinho, igual o sapato de alpinista, né? Para não escorregar, para travar na pedra da montanha. Então, porque senão ele seria lavado pela chuva e não ia ficar onde ele quer ficar, em cima do corpo do inseto. Né? Então, ele tem que germinar. E o fungo, ele atua de duas formas, principalmente. A ação mecânica, rompendo o tecido do inseto, igual uma semente no solo, vai rompendo o solo para aprofundar as raízes, né? Então, ação mecânica e ação enzimática. Enzimática, ele vai produzir enzimas, né? Principalmente lipase para degradar gordura, lipídios, amilase para degradar carboidratos e protease para degradar proteína, para absorver os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. Quando você cultiva muito fungo em meio de cultura, gerações e gerações, o fungo vai ficando preguiçoso, porque você está dando tudo que ele precisa para se desenvolver. Então você tem que passar, de vez em quando, um inseto para recuperar a virulência ou até aumentar a virulência do fungo em cima do inseto. Eu estou falando isso, mas tudo tem a ver com ar seco, com todo o tema. Mas se eu não contar a história desde o começo, aí fica sem lógica, tá? Bem, hoje tem fungo para um monte de inseto praga, né? Inseto praga é o inseto que dá prejuízo econômico. A maioria dos insetos não é inseto praga, é só inseto, tá? Mas muito comum, e que é um mercado muito grande, cigarrinha da raiz da cana, ali a espuma, lá na base da cana, a ninfa, o adulto saindo da espuma e o adulto sugando a folha de cana. Então o adulto saindo da espuma e ali uma vista dorsal e uma vista ventral. Só para qual é a espécie de cigarrinha da raiz da cana? Qual que é? Quem sabe? Marranapa, a cola também ali, mas o povo ainda está pensando. Marranapa fibriolata. Isso é o que o povo falava, sabe? Generaliza. Antigamente, tudo que era tricograma minuto, se você olhar na literatura. Né? Hoje nem é usado minuto, né? Tem outros tricogramas. Então, são 3 espécies de marranapa. Tá? Eu fiz a publicação junto com um pesquisador de Carvalho, lá da PUC de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. São 3 espécies. Marranapa tá ali, expectáveis, marranapa liturata e marranapa fibriolata. São 3, todo mundo fala que é uma só, mas são 3. Mas elas são muito parecidas. Nem eu que fiz a publicação consigo distinguir essa fibriolata, essa liturata. Só se consegue distinguir quem entende de fazer lâmina do aparelho reprodutor do macho para ver o formato da genitália, imagina. Só fazendo isso, né? A olho nu não tem. Só que tem uns vendedores, é isso que eu quero chegar, né? Que falam, aqui não é só a fibriolata não, essa aqui é a liturata, hein? Essa aqui é a expectável. É um mentiroso, né? Nem eu que publiquei consigo fazer isso, né? Só fazendo a lâmina do aparelho reprodutor do macho para ver a genitália, né? Tá? Mas é só para saber, são 3 espécies. Né?
mas o fungo pega todas elas e o comportamento é parecido. Bem, aí cigarrinha com fungo, né? Cigarrinha das pastagens também é um outro grande mercado, né? Limpa, lá, ali é Aedes flavopicta, lá um monte de Aedes flavopicta contaminada por metarrhiza. Aí outro mercado grande, que é a principal praga, assim, mais difícil, é o bicudo da cana, os fenófilos leves, aí já é Bovéria baciana, né? Então tem o adulto aqui, eles contaminados por Bovéria baciana. Esse é um mercado porque essa praga é difícil de realmente controlar. Isso aqui é só para fazer uma divulgação. Nós desenvolvemos lá na Embrapa Cerrados isca biológica para formiga saúva, formiga cortadeira, à base de Bovéria baciana. Aqui a isca a gente aplica no campo e ela fica contaminada daquele jeito e mata o formigueiro por inteiro, sabe? Leva 25 dias, mas mata o formigueiro por inteiro. Isso aí ainda não foi lançado, vai ser lançado. Nós já treinamos 2 biofábricas que a gente publicou um edital público a nível nacional, convidando várias empresas para receber treinamento e receber a prioridade para fazer essas iscas. E algumas poucas se interessaram. Mandei para Crop Life, mandei para Lallemand, mandei para Cobert, para todo mundo, né? Nenhuma dessas se interessou. Quem se interessou foram essas. É um mercado tremendo em cana-de-açúcar e reflorestamento, né? Eu não entendo, mas tudo bem, é só para falar para vocês que isso... E eu não vou ficar fazendo propaganda aqui de o produto para H, B, C. Quem quiser saber, tem ali, ó, 560 produtos nesse aplicativo aí, Bioinsumos. Eu acho que muitos de vocês conhecem. Tem ali o link para Android e para Apple, né? Então, tá os dois ali, gratuito, e aí você colocou no celular, você pode abrir lá no meio do campo, que não precisa de internet, né? E ele vai, tem fotografia da praga, o fungo, os produtos todos registrados no Agrofit. Então, se vocês quiserem saber de todos os produtos que existem à base de fungo, está ali, né? É só para vocês, que eu não vou ficar falando. Agora, uma sequência, por exemplo, de Bovéria e Metarrhizium, que são 2 fungos entomopatogênicos, que é o nosso assunto aqui, muito produzidos no Brasil. Primeiro você tem que autoclavar, esterilizar o material, tem que ter qualidade. Então, nesse exemplo aqui, ó, 850 aqui é um laboratório razoável, não é pequeno nem grande demais. 850 quilos de arroz por dia. Aí você inocula esses 850. Não o mesmo 850. O que você autoclavou hoje, você inocula amanhã. De hoje para amanhã vai ficar num resfriamento para não injetar fungo em arroz quente, lógico, né? Então, você, mas com uma programação, uma sequência, você faz isso aí todo dia. Tá. Aí 3 toneladas de arroz com fungo, já descartado que contaminou. É praticamente impossível ter 0% de contaminação, né? Sempre tem uma quantidadezinha, mas faz parte, não é isso que impede de ser economicamente viável. Tá. Então, 3 toneladas com fungo, de arroz com fungo sem contaminação, já desenvolvido durante 12 dias. Em média, é o que leva para chegar no ponto, isso aí no tradicional. Aí, elas são levadas para a sala de secagem, aí fica por 3 dias. Algum tempo atrás, ficava 10 dias, mas com esse processo de secagem, inclusive equipamentos da Braer, né? Onde a gente faz isso, tem um FFD 3000, que ele consegue secar 3.000 metros cúbicos por hora na sala de secagem, né? Então, baixa a umidade do arroz com fungo, fica na faixa de 12%. Por isso que eu estou indo numa sequência, né? 12%. Depois vai para um separador de esporos, tá?
e onde se obtém, em média, 38 gramas de esporos puros e secos provenientes de cada quilo de arroz com fungo, 3,8%. Tá? Então, isso é uma boa colheita, porque a gente consegue, de bovelha, por exemplo, fazer praticamente 2 hectares com 1 quilo de arroz com fungo, retirando essa quantidade de esporos. Né? Tá. Então, o processo. Isso aqui, ó, eu vou fazer do método tradicional. Agora está na moda o on-farm, né? É bonitinho falar que você faz na sua propriedade e você até faz fungo quando você não contamina ele, né? Assim, cheio de bactérias. Eu já visitei várias, né? E você tem que ter um controle de a água, normalmente nem esterilizada ela é, autoclavada. O meio de cultura que botam lá naquele reator lá também não é esterilizado, né? Então, mas se consegue, com muito cuidado, se consegue produzir um fungo em meio líquido de qualidade. Aí é bonita essa história só na primeira metade da história, sabe? A segunda metade da história não é bonita, porque você vai ter que refrigerar, você vai ter que guardar, não dura muito tempo no armazenamento. Se você quiser mandar para uma outra usina de cana, além de ser caminhão refrigerado, o risco de esquentar e lá vai ter que descarregar, botar numa câmara fria e depois vai levar para o campo esse produto em meio líquido que precisava ser refrigerado, né? E produz esporos submersos, blastosporos, que são muito sensíveis à radiação ultravioleta. Então é bonita, eu faço rapidinho, não uso essa produção de arroz, eu faço rapidinho no meu meio líquido, né? Então essa até, para quem é excessivamente cuidadoso, até produz sem contaminação. E a segunda parte da história, quando leva para o campo para aplicar, né? Então nós vamos ver, então a minha ênfase aqui é a produção em arroz com fungo tradicional, né? Que está sempre sujeito a melhorias. Botou o arroz numa cuba, deixou ele ali de molho, absorveu umidade, botou num saquinho de polietileno de alta densidade, pode ser autoclavado, autoclava, 30 minutos, uma atmosfera e meia, 127 graus, tá? E você faz. Aí você depois vai para a sala, resfriou, e depois vai para a sala de inoculação. Então, a gente tem que ter um bom módulo de fluxo laminar vertical, que o vento, né, venha de cima para baixo para não jogar na pessoa que está manipulando, tá? E aí inocula o fungo no arroz, tá? Isso tudo tem diferentes quantidades de inóculo, você pode botar mais diluído, menos diluído, depende da agressividade do fungo, que desenvolve mais rápido, e também depende da quantidade de arroz dentro desse saquinho. Então, uma quantidade que eu sugiro, que 400 gramas por saquinho de arroz com fungo, é uma quantidade boa. Se você botar mais, você pode botar mais, só que o inóculo nem sempre desenvolve. Botar 500 gramas, ele vai desenvolver parte das 500 gramas e outra parte vai ser desperdício de arroz, porque o inóculo não vai conseguir, nem que você misture bem, não vai desenvolver em cima das 500 gramas. Tá. Aí inoculou numa capela de qualidade, misturou, aí vai para a sala de desenvolvimento. Deixa eu voltar aqui. Olha só, na sala de inoculação, porque isso tem a ver com o que é o tema do nosso seminário, tem que ter um ar-condicionado com filtro de alta qualidade para evitar a entrada de contaminante, além do bom módulo de fluxo laminar vertical. Essa sala aí é a primeira que você tem que ter um ar puríssimo no ambiente, né? Você tem que ter esse ar puro. Se você não tiver ar puro, bem na hora que você abriu o saquinho, que ele saiu da autoclavagem fechado, estava fechado na sala de resfriamento, mas aí você vai abrir para dar a inoculada, né? Então, você tem que, apesar de estar dentro da capela, você tem que ter todo o ambiente com ar puríssimo. Então, você tem que ter
é um equipamento de qualidade, com bons filtros, tá? E aí a sala de desenvolvimento também precisa de ar-condicionado com filtro de alta qualidade para evitar a entrada de contaminantes e obter uma temperatura controlada entre 25 e 28 graus. Então, se você pode, tem muita empresa pequena que não tem, às vezes, recurso, não está capitalizada para cuidar de todos esses detalhes, mas minha sugestão é que essas empresas procurem aperfeiçoar seus métodos de produção. Então, ali está desenvolvendo, e o fungo, para desenvolver, ele precisa de 3 coisas, sabe? Senão ele não germina bem e não desenvolve bem. Umidade, nutriente e oxigênio, a aeração. Então, umidade e nutriente ele tem, porque o arroz estava úmido e foi autoclavado, ele foi cozido, né? Ele fica mais macio para o fungo desenvolver, né? Isso que ele também é cozido. E aí, na hora que você vai colocar para desenvolver, você pode botar ele deitado ou assim, em pezinho, né? Qual que vocês acham que é melhor? Deitado. O deitado é melhor, sem dúvida, porque o fungo, esse tipo de fungo, ele desenvolve mais em área de superfície, não tem nem dúvida, sabe? Então, lá no meu laboratório na Embrapa, como é pequena escala, eu faço só para pesquisa, ele é deitado, tá lá, o da direita lá. E o de cá já é uma empresa, né, que produz fungo em grande quantidade, não é para pesquisa. Aí você tem que pesar, né? Você produz o fungo deitadinho ou em pé, né? Então, o em pé tem a vantagem que você coloca mais saquinhos por área na prateleira, tá? Então, mas se você coloca 400 gramas, igual eu falei, no fungo, né, totalmente, ele é meio inclinadinho, né? Ele desenvolve nas 400 gramas, mesmo naquela posição ali, tá? Então, se fosse para escolher, o de lá era melhor, só que numa fábrica em grande escala, você vai ocupar muito espaço com um saquinho deitado, não vai render, sabe? Eu sou a favor do saquinho deitado, só que é melhor, nem tudo que é melhor é o mais prático, a gente tem que ver o que é mais viável, né? Então, vamos ver o seguinte, olha só, ali o fungo no saquinho deitado e no saquinho em pé, olha como desenvolveu bem, muitíssimo bem nas 400 gramas, então ele desenvolve bem e você consegue aproveitar bem o espaço da prateleira. Então, no fim, você consegue produzir mais arroz com fungo desse jeito do que do outro, né? O outro é o melhor, né? Existe a gente sempre fala o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal é do de lá, mas o mundo real, tá? Seria desse jeito, tá? Então, olha só, sala de desenvolvimento, por exemplo. Agora, sala de secagem. A sala de secagem, a importância, aí você abriu o saquinho e levou para lá. Pronto, já não é mais esterilizado o ambiente, né? Já não é impossível você ter asepsia numa sala dessa, né? Você tem que ter limpeza, higiene, tem que passar, né? Fazer a limpeza frequente, mais o ar, né? Então, olha só, a importância da umidade de cada lote de fungo. Quanto mais seco, mais fácil será a separação dos esporos do arroz, onde eles se desenvolveram, tá? E melhor para a futura mistura com óleo emulsionável. O ideal é que a umidade dos esporos esteja próxima de 10%, mas qualquer coisa abaixo de 15% é boa, tá? Você tem que fazer com que os esporos se desprendam do grão de arroz. Se tiver umidade acima de 15%, ele vai ficar aderido, né? Então vai ser difícil de arrancar. E depois, no final, você não vai conseguir 38 gramas por quilo de arroz. Aí está ficando 3 dias. A sala de secagem, nesse caso, é um equipamento FFB 3000 da Braer, que é Bovelha, lá em Metarrita. Coloca lá nessas mesas de secagem, aí no segundo dia passa tipo um ancinho, né?
só para mexer no arroz, suavemente, sem força, para não evitar levantar esporos demais, né? E pronto, só. Depois você recolhe isso. Então tá aqui, ó, sala de secagem, equipamento Braer FFB 3000, que seca 3.000 metros cúbicos por hora. Então permite reduzir o período de secagem com fungo de 10 para 3 dias, além de facilitar a separação dos esporos do arroz. Esse laboratório aí levava 10 dias, né? Mas com esses equipamentos realmente mudou. Você ganha 7 dias, encurtou, então com isso você consegue produzir mais. É só você planejar e fazer tudo na sequência. Tá? E a temperatura da sala de secagem pode ficar na faixa de 25 graus e a umidade 10%, tá? A umidade do ar do ambiente. Aí a umidade final do arroz com fungo fica na faixa de 12%. Excelente para a separação dos esporos do arroz. Então tem que estar abaixo de 15%. Aqui, ó, esse equipamento aqui é dentro da sala de secagem. Então ele joga o ar seco embaixo de um aparelho de ar-condicionado e aí o ar sai com aquela temperatura desejada e seco, né? Só que tudo é sujeito a melhoria, né? Então, o que acontece com esse equipamento? Ele nunca estragou, não, já tem um bom tempo funcionando. Mas ele fica impregnado de esporos, né? De betarrisa ou de bovéria. Então, tem que ter mais limpeza frequente. Então, E outra coisa, dentro da sala de secagem, ele ocupa espaço, né? Ali podia ter mais prateleiras para secagem, e ele está ocupando um espaço lá dentro. Então, o que a gente está fazendo agora? Botando o mesmo equipamento do lado de fora, o desumidificador na área externa, ele está coberto ali, né? E sai ali já o ar seco e na temperatura desejada. Então, aqui um outro ângulo, ó, o equipamento está aqui, aquela tubulação joga o ar seco e na temperatura desejada. Aqui é como ele entra lá na sala de secagem. Então ali já sai o ar seco e na temperatura na faixa de 25 graus. Então a gente não ocupa espaço interno, dá para produzir mais, pode falar. Professor, aquela sala de 3.000 metros cúbicos, né? Não, ela não tem 3.000 metros. Depende, tem vários modelos de equipamento. Para o tamanho da sala aqui, da fotografia, precisou de um equipamento que seque 3.000 metros cúbicos por hora, né? De ar. Ok. De ar. A pergunta que eu faço, a minha dúvida, qual é a quantidade de arroz que tem lá dentro daquela sala? Ali, dependendo, tem mais de 3 toneladas. Ali, naquela sala da fotografia tem mais de 3 toneladas, 3.200, porque a produção, você não tem uma sala de secagem, sabe? Você tem várias salas de secagem funcionando ao mesmo tempo. Então, nessa sala de secagem vai estar ocupado com essas 3 toneladas durante 3 dias, depois ela desocupa e já vem outra. Mas tem outras salas simultâneas com períodos diferentes, né? Um mais novo, um mais antigo. Então você está sempre fazendo rodar, né? Sempre rodar. Porque minha dúvida é o seguinte: para mim projetar uma sala para secagem, Isso. Eu preciso saber a minha demanda, né? Né? Com um giro de 3 dias aí. Isso. Né? E, por exemplo, se eu tenho uma demanda de 1.000 quilos girando a 3 dias, qual o tamanho ideal que eu tenho que ter numa sala, sabendo que a quantidade de oxigênio é fundamental. E a umidade também. Então isso está relacionado, penso eu, que não só com o equipamento, mas com a circulação de ar, a renovação de ar e a área de ocupação. Essa renovação do ar, o equipamento faz, né? A sala tem que ficar fechada, não precisa ficar hermeticamente fechada, não. Fechada. Mas
vai depender, né? Eu podia te falar 25 metros de comprimento, né? Por 17 de largura, mas isso aí não quer dizer nada. Ó. O que quer dizer? Opa, eu passei para... É isso aqui, ó. Depende do número de prateleiras que você tem nessa sala de secagem. Entendeu? Aqui, ó, tem 2, né? Tem lugar que tem 3, e tem rodinha, e muda de lugar. Então, quanto mais prateleira tiver, né, mais vai ser bem aproveitado esse ambiente interno da sala de secagem. Não precisa ter áreas enormes, o importante é fazer uma quantidade Porque de prateleiras. a minha dúvida é a área que está disponível para circulação de ar. É essa a minha preocupação, entendeu? A disposição eu entendi e tal, mas o que eu preciso ter de área vazia para circulação de ar? Porque eu penso o seguinte, vamos fazer uma analogia com ônibus. Um ônibus tem 50 pessoas sentadas, 120 em pé. Né? Se eu colocar só as pessoas sentadas, meu índice de contaminação e meu índice de desenvolvimento, a contaminação vai ser menor, o desenvolvimento vai ser maior. Se eu lotar tudo o ônibus, o índice meu de contaminação maior, e o crescimento também pode ser prejudicado. Estou no raciocínio correto? Mas não é exatamente a mesma coisa. Aqui não tem contaminação externa, e se tiver um mínimo, isso aí não significa nada, porque a grande maioria, quase 100%, é Bovéria ou é metarrísio, e vai depender, você pode botar mais prateleiras, que não vai afetar em nada. O problema de botar muita prateleira é o povo alcançar para manipular. Não é por falta de espaço, ou muito espaço ou pouco espaço. Se pudesse, tinha prateleira até o teto. Só que ninguém vai conseguir ficar manipulando, mas não afeta em nada. Pode botar o máximo de prateleiras que você puder, que não vai afetar em nada a qualidade do ar, contaminação não, porque o fogo veio puro lá da sala de desenvolvimento. Então tá? Eu estou preocupado com o tempo e me avisar, hein? A gente pode conversar mais. Ok. Tá? No final conversamos. Evaldo, sobre essas dúvidas tuas, Sobre o dia todo aí. essas dúvidas do Valdo, na hora que eu for fazer a minha palestra sobre secagem, eu vou falar sobre isso, tá? Porque ali o doutor ele mostrou tanto sala de crescimento quanto secagem. Então a condição de tratamento de ar no crescimento é uma, na secagem é outra, tá? Mas aí a gente conversa mais, a gente pode trazer de volta essa pergunta para essa hora, tanto para o colega do Zaca ali também, para a gente poder esclarecer mais, porque eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? E uma palestra complementa a outra, né? Tudo interligado. Antes da gente chegar aqui, a gente conversou com antecedência para um saber o que o outro ia falar, né? Aí vai para esse separador de esporos, de fungos, né? Então, esse daqui é da Zacarias, é uma empresa que produz e que funciona bem. Você coloca aqui, ó, é um recipiente, você coloca 15 quilos de arroz com fungo, já seco. Aí vai colocando o tempo todo, aí tem todo o processo aqui no equipamento, e aqui sai o esporo puro, tá? Então, ali, ó, após a separação, os esporos ficam com 10% de umidade. Está pronto para armazenar ou formular e aplicar no campo, tá? Então, essa umidade aí é excelente, tá? Isso aí é esporo puro, ó, obtido do equipamento, ó. Uma quantidade grande, né? Já cai num saco plástico. E depois, ó, aqui só para ter esses cálculos aqui são interessantes, ó. Betarris e Bovéria. Vamos falar do betarris primeiro. Professor, só uma parte, só uma pergunta, que fiquei na dúvida, tenho receio de esquecer. Meu nome é José Viana, eu sou produtor de fungos, macrofungos, há 20 anos, então eu tenho pouca experiência aí. No nosso caso, a gente tinha o controle de oxigenação através da medição de CO2, né, no desenvolvimento até 2.000 ppm. Mas era em arroz também, baby? Já tinha em arroz também, já tivemos outros casos.
farelos, serragem. E ainda faz. A gente ainda controla, a gente faz inóculos, fabricamos inóculos e a gente está migrando para a produção de fungos para biocontrole. A gente está no laboratório e aí a minha dúvida. Só inóculo ou escultura? Então, Vocês fazem? nós fazemos os dois, sólido e também fazemos Não, escultura. meio de cultura. Inóculo é um fungo que você ingere. Exatamente. Aí nós temos o pessoal lá na mudança química, tem o pessoal, os biólogos lá, mas por isso o erro aí de coordenação. Mas qual é a quantidade de CO2 ou qual a forma de controlar a oxigenação, tanto no crescimento, para que a gente tenha um bom desenvolvimento do fungo? Eles devem falar alguma coisa sobre isso, mas eu não me preocupo com esse aspecto. Não, nem um pouquinho. Do jeito que eu estou falando aqui, vocês podem fazer garantido que eu assino embaixo e eu duvido que vai dar alguma coisa errada. Do jeito que eu estou mostrando aqui. A troca de ar, alguma coisa? Então, o equipamento faz, né? Isso aí vai. A gente vai falar sobre isso. É parecido com aquele. Nas próximas duas palestras, vamos falar sobre isso aí. Eu mesmo não estou preocupado com isso, né? O que eles vão falar é um aperfeiçoamento, é uma evolução, que tudo tem que evoluir para melhor, né? Então eles vão falar sobre isso. Mas eu não estou nem um pouquinho preocupado porque isso aí não afeta em nada a produção do fungo, a qualidade do fungo que eu estou produzindo, né? Eu sei que a gente tem um controle de qualidade, tem. Então, mas olha só. Depois pode até conversar mais. Verdade isso. Por exemplo, você faz a contagem, né, dos esporos na câmara de Neubauer, aí sai por ml, depois você faz regras de 3 descobre por grama, aí você descobre o certo. Tem um grupo que eu faço parte de especialistas em produção de fungo e aplicação no campo, o pessoal de estudos biológicos, da Embrapa, de universidades, de Londrina. O certo é ter dose de fungo, número de esporos, entre 1 e 5 vezes 10 a 12 esporos por hectare, sabe? Por hectare. Então, toda vez que você for comprar um produto, naquela dose recomendada por hectare, tem que ter o valor entre 1 e 5 vezes 10 a 12, mais eficiente econômico, tá? E menos que 1 vezes 10 a 12 é fraco. Então, é só você pegar a área de um inseto, dá meio centímetro quadrado, né? E faz a regra de 3, 1 vezes 10 a 12, 10 mil metros quadrados, né? Que é o hectare. Aí você transforma em centímetro quadrado, que a casa anda de 2 em 2, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Aí você descobre quanto que vai cair em uma hectare, só que em centímetro quadrado. Aí depois você faz a última regra de 3, quanto que vai cair em cima do inseto. É uma quantidade tão insignificante que quando se aplica menos do que a dose de 1 vezes 10 a 12, isso se o inseto estiver esperando assim o fungo. Vem cá, fungo, cai em cima de mim que eu estou te aguardando. Não tem folha, ele está escondido, se é cigarrinha, se é esfenol. Então não é assim, então não cai nem isso. Então, tem produtos aí vendidos, né, que a dose é um produto que a dose é 1000 vezes mais fraca do que deveria ser. 1000 vezes, é 10 a nona, tá? Por hectare, tá? E vende bem. Mas olha só, o povo não entende, mas olha só. Resultado, 6,80 vezes 10 a 10 por grama. Germinação de 99%. 3.200 quilos de arroz com fungo obteve 122 quilos de esporo puro. Então, divide isso por esse, né? Dá 38 gramas por quilo. Então, 122.500 gramas, aplicando-se 25 gramas por hectare, se consegue 4.900 hectares com essa dose de 1,71 vezes 10 a 12 esporos. É uma dose excelente. Então, só para vocês terem uma ideia da produção nesse sistema que eu falei. Se for bovéria, está mais 1,26 vezes 10 a 11 esporos por grama.
com germinação, viabilidade acima de 98%. Aí com 122.500 gramas, a gente aplica menos bovéria, 20 gramas por hectare. Consegue 6.125 hectares por semana, com dose de 2,52 vezes 10 a 12. Por que eu uso 20 gramas de bovéria e 25? Mas depende também da aplicação, depende de um monte de coisa, mas isso aqui é do modo geral. Observação, eu uso menos bovéria em gramas, porque a bovéria é menos da metade do tamanho de um metarrício. O esporo é bem menorzinho, tá? O metarrício tem de 5 a 6 micrômetros de comprimento e a bovéria tem 3, né, micrômetros e é arredondado, é outro formato. Então, o que acontece? Toda vez, 1 grama de bovéria tem mais esporos do que de metarrício. E se os dois estiverem com a mesma umidade. Tá? Então, isso aqui são sacos aluminizados e plastificados que você consegue armazenar em temperatura ambiente por 4 meses, com germinação acima de 95%, temperatura ambiente, tá? O esporo seco. E a menos 5 graus por 4 anos, com mais de 95% de germinação, tá? Por 4 anos. Pode falar. Bem rapidinho, que me deram 5 minutos. Temperatura de 2 a 8 graus. Tem uma... que é refrigerado, né? Qual é a viabilidade? Mas não é o ideal. É melhor do que temperatura ambiente. Mas o ideal mesmo é menos 5. Mas teria um tempo, um prazo de dura no mínimo uns 2 anos, dura. Que é mais do que suficiente. Quem não usar um fungo que produziu em 2 anos é porque não quer usar, né? Mas tem que guardar a menos 5. E vai ser melhor ainda. O armazenamento antes do transporte do fungo para as usinas, né? Era em câmaras frias, caminhão refrigerado. Hoje você guarda, né, em caixas assim, com o saco aluminizado e leva na caçamba de uma via de estrada em temperatura ambiente para a usina lá a 1.000 quilômetros de distância sem estragar o fungo. Não adianta a gente fazer tudo isso que eu falei se não tiver controle de qualidade. Tem que sempre ver a produção de esporos sem contaminação, leitura da concentração, da viabilidade, da umidade final dos fungos produzidos para usar no campo. Tá? E aqui, vantagens de obter esporo puro e seco. Tá? Olha só, pode-se formular facilmente nos diferentes modos. Aquele fungo do meio líquido não pode. Tá? Não pode. Pode-se transportar em envelope aluminizado e plastificado para longe, em temperatura. O fungo em meio líquido não pode. Também, né? Só para citar. Pode-se transportar em temperatura ambiente, pode-se armazenar em temperatura ambiente. Tudo isso eu tenho, testei. No momento da aplicação, tudo é mais fácil, né? E pode ser até aplicado em ultra baixo volume, coisa que praticamente acho que nunca ninguém fez aqui. Gafanhoto já tem trabalho publicado. Ultra baixo volume é menos de 5 litros por hectare, aí não vai água, é só óleo, né? Então, no caso aí é 30% de querosene e 70% de óleo de soja. Nessa mistura você pulveriza o fungo em ultra baixo volume. Bem, aí a aplicação antiga, tradicional, né, que eu já tenho até publicação com isso, de avião. A pó molhável, né, misturou com água e pulveriza. Tá? O pó molhável, quando você vê, isso aqui não é fungo, não. Tem uma quantidade de fungo aqui, tem aqui dentro, mas isso aí é um inerte, é um talco industrial para dar volume, né, para dar... Se fosse vender 20 gramas para o produtor, por hectare, ele ia falar, o quê? Só isso aqui? Eu nem acreditava. Então, esse enchimento ajuda a impressionar bem o produtor, mas não é isso a razão. É porque ele precisa, para homogeneizar a calda, sabe? Ele tem toda uma lógica, né? E aqui, formulação em óleo adjuvante emulsionável. Por isso, tem que produzir esporo seco e viável. Seco com umidade abaixo de 15 e com germinação acima de 95.
mistura no óleo adjuvante emulsionável e fica pronto, né? Ele dura 4 meses nesse óleo adjuvante emulsionável em temperatura ambiente, tá? Mas tem que ser o óleo emulsionável correto, né? Correto. Não é qualquer um, tem que ter compatibilidade. Eu testei, minha tese na Inglaterra, eu testei um monte, sabe? A maioria era compatível, outros não. E tem óleo mineral e óleo vegetal. O que é óleo adjuvante emulsionável? Óleo não mistura com água. O óleo fica em cima, a água fica embaixo, porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, quando você bota um emulsificante, né, nesse óleo, aí ele mistura com água. Tá? Bem, aí uma aplicação de óleo adjuvante misturou com água e manda para o avião, para o reporte. Se a mistura de esporos projetar em 1% do volume de aplicação. Ele não é espalhante, ele tem a função também de espalhante adesivo, mas ele é muito mais do que espalhante adesivo. Espalhante adesivo é só para dispersar, mas não protege nada. Eu vou falar das vantagens. O óleo emulsionável, ele tem que ter várias vantagens. Então se usa sempre no mínimo 1% do volume da cauda. Se o trator está aplicando 150 litros por hectare, é 1,5 litro de óleo por hectare. Se é o avião, 30 litros por hectare, 300 ml, que é 1% de 30 litros, que são 30 mil ml. Tá? Aqui uma cana com a água, isso aqui é o orvalho, isso aí é só para você soprar que essa água sai. Tá? Já estou acabando, o meu tempo já acabou, mas eu vou invadir um pouquinho de nada só, por causa das perguntas. A Samira é boazinha, ela está ali atrás. Mas, olha só, isso aqui é importante falar. Se você soprar ou sacudir, essa água vai sair. Por quê? Porque não gruda, porque os insetos, as plantas, e nós somos hidrofóbicos, repelimos água, né? E somos lipofílicos, não repelimos gordura. Quando cai uma graxa ou óleo no braço, é difícil de tirar, né? Porque a gente é lipofílico. E por que a gente toma banho no chuveiro com água? Porque a gente é hidrofóbico. Você tomar banho e seca. Se você não fosse hidrofóbico, você ia ficar tão encharcado igual uma esponja que você ia apodrecer em 2 dias, né? E os insetos também, e as plantas também. Então ninguém ia durar. A natureza é perfeita. Então nós somos hidrofóbicos. O inseto também é hidrofóbico, a planta também é. Então, quando a gente mistura com o óleo, os esporos ali ficam dentro de microgotículas de óleo. Então, quem bate no corpo do inseto e na folhagem é a gotícula de água, de óleo, né? E a água pode evaporar à vontade. A água só é um agente para ajudar a tirar do tanque até o alvo, né? Que é o do pulverizador. E lá no último, esporos de metarrísio, ali com a Grau, que nem fabrica mais, mas é só um espalhante adesivo, vai sem proteção nenhuma. Isso aí é radiação ultravioleta inativa os esporos, não tem adesividade, a evaporação é grande, eu medi tudo isso, tem trabalho publicado sobre tudo isso. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho trabalho publicado, sabe? Em revista nacional e internacional. São 43 anos que eu trabalho com esse assunto. Né? Então, ali, né, é o que o povo faz muito, aqui vai protegido. Então, um mini ensaio com os fenófilos, só para mostrar a vantagem do óleo. Você mergulha, bem simples, em copinhos, né? Você mergulha na suspensão e avalia a mortalidade. Foi durante 13 dias. Após 5 dias já começou a morrer inseto. Tá? Aí olha só, 88% de mortalidade no tratamento com bovéria e do óleo emulsionável. 64% de mortalidade com metarrísio no óleo emulsionável. 56% com bovéria sem óleo emulsionável, só com a Grau. 16% metarrísio só no Grau e a testemunha. Então aqui a gente já mostra 2 coisas. Quando tem óleo na história, bovéria com bovéria, 88% contra 56%. Está vendo? De mortalidade. Por causa do efeito da adesividade do óleo. E outra, a bovéria, transfenol, é muito melhor do que a metarrísio.
Betarril até tem uma certa ação de fenófilo, mas não é o ideal de jeito nenhum. Então a gente viu que Bovéria é melhor e com óleo melhor ainda. E aqui armazenado em temperatura ambiente durante 4 meses, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ó. Então aqui tem Bovéria autoclavada, não autoclavada, Betarril autoclavado, no óleo, tudo no óleo. Aqui foi uma mistura lá do balde. Qual foi? Olha só, em 4 meses, cada coluna é um mês, né? Então, olha a germinação mínima após 4 meses lá, ó, 94,5%. O pior foi ótimo, né? O pior foi ótimo. 94,5% de germinação em temperatura ambiente. Mas se você bota a menos 5, né? Dura 4 anos, tá? Essa semana eu tenho um experimento de longo prazo, a gente avaliou, deu 94% de germinação. Um fungo com 4 anos de armário no freezer. Bem, vantagem da formulação em óleo emulsionável. Maior eficiência para matar o inseto visado, mais adesividade, que eu falei da folhagem e corpo do inseto, proteção contra a radiação ultravioleta, menos evaporação. A água evapora, mas o óleo não, porque ele é mais viscoso. Tá? Mais espalhamento na folhagem do corpo do inseto, aí aumenta a área de contato, que diminui o ângulo, né, de contato. Mais tempo de armazenamento, temperatura ambiente, facilidade do transporte e aplicação. Então é isso que eu tinha para apresentar. Desculpa eu ter passado um pouquinho, sabe? Mas é um tempo. E eu vou estar aqui o dia todo, né? A gente pode trocar ideias, mas espero que tenha sido proveitoso. Foi uma apresentação de um sistema que é possível, a maioria das pessoas fazendo não tem nada de sofisticado demais, caro demais, né? E funciona. E funciona muito bem e o fungo é de qualidade. A dose que se joga dentro do padrão, entre 1,5 vezes 10 a 12 esporos por hectare, e tudo com germinação acima de 90%. Tá? E formulado no óleo, ele fica melhor ainda. Tá? É isso que eu tinha para falar. Né? Agradeço a atenção de todos e eu acho que eu posso passar para o próximo palestrante. Todas as dúvidas difíceis que ficaram, pode perguntar para ele. Para mim, só as fáceis. Os hábitos, não sei o que você acha, tá? Já vou chamar os hábitos, Jorge Zappos, gerente, se eu falar errado, você me corrige, tá? Gerente corporativo de engenharia e de pesquisa da TOX, tá? Mas, hábitos, queria aproveitar esse momento, né? Tratando de interromper elétricos para a gente, né? Pessoal, se alguém quer fazer alguma pergunta, né? O doutor Ricardo vai tentar você dar uns minutinhos e a gente prolonga um pouquinho o almoço, né? Tá? Mas se alguém quiser perguntar, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Aí o microfone no centro tá cá ali. Alguém quer fazer uma pergunta? Essa é a hora. Só pode ser pergunta fácil. É brincadeira, qualquer pergunta. Pode falar. Tá tudo bem. Bom dia, obrigado pela ótima apresentação. Meu nome é Miguel Ferreiros, eu sou do Departamento de Projetistas da Abrava. Eu tive uma experiência numa planta de produção de fungos e um dos problemas era a formação de grumos quando se secava o arroz. O processo era manual para fazer vou chamar de desgrumentização, sei lá, né, para dissolver o grumo, né? Então, a pergunta é se existe alguma forma disso não acontecer ou de reduzir esse efeito que ocorre. E a secagem em 3 dias. Se por acaso nós, os projetistas, desenvolvêssemos um sistema junto com os fabricantes super eficiente, barato, que conseguisse reduzir de 3 dias para 2 dias ou 1 dia, secar rápido demais, é um problema? Eu acho que secar rápido demais não é conveniente, né? Não sei.
porque é uma coisa brusca. Para você secar em um dia, você vai ter que, se o fungo secar demais, rapidamente ele vai ficar desidratado e vai morrer de desidratação. Igualzinho uma pessoa no hospital que morreu de desidratação. Não pode a umidade dele descer abaixo de 5%. Senão ele morre, não volta mais. Grumos é sinal típico de umidade. O arroz só está grudado porque tem excesso de umidade, né? Então essa é a razão. Lá na produção, você tem que fazer o fungo ficar bem soltinho, né? Ele tem que ser bem mexido, o arroz, né? Você não pode colocar, eu não sei essa fábrica aí que o senhor falou, às vezes eles estão colocando água demais naquele arroz para desenvolver, aí favorece a formação de grumos, tem que ter a proporção certa, né? Para não favorecer isso, tá? E a secagem, você mexe com assim que eu falei no segundo dia, né? Que é muito rápido e fácil uma pessoa, aí para dar uma revolvidazinha, tá? Mas mesmo assim, vamos dizer que ainda fique um pouquinho, né? Quando for lá no separador, esse separador vai ajudar muito a separar esses grãos. E não vai ter esses grumos, e arroz vai ficar de um lado e esporo do outro. Ele não vai, por isso tem que ir seco, com a umidade baixa, para facilitar desprender do grão de arroz, tá? Então o separador dá o acabamento final, né? E não vai ter mais grumos, vai ter esporo no recipiente e arroz no outro, tá? Isso aí é comum mesmo, eu já vi, né? Mas isso aí dá para ser eliminado. Posso? Pode falar. Orlando. Pode falar que eu não tinha visto. Orlando Arcontemp. No processo tanto de inoculação, depois de crescimento, né, a filtragem era muito importante. Eu percebi que na secagem, né, já não se usou a filtragem. Ali ela não teria Filtragem de ar, porque lá estava o processo de secagem, mas ele estava exposto. Qual o nível de filtragem que estava na Não, o secagem? filtro, eles vão falar, é filtrado sim, o ar é puro lá, o equipamento joga o ar Mesmo nível puro. de filtragem. F9. Tá? Então, é importante sim, o ar tem que estar puro para evitar a contaminação, mas ali é difícil de contaminar em grande escala. Se você distribuiu naquelas mesas metarrísio, né, que veio da produção, ou Corvélia, ou o que for, o contaminante não vai conseguir tomar conta ali, né? E nem dá tempo, sabe? Nem dá tempo, são só 3 dias, né? Por isso que é bom também usar o desumidificador para diminuir a chance, né, de ser contaminado. Quando ficava 10 dias, você dava mais oportunidade de contaminar, agora não. Tá? Ô professor, Rafael da Trox, a minha dúvida, a minha questão é complementar a do Orlando, que é essa parte do contaminante para o ambiente, que eu vi que você deixou bem claro que a parte de inoculação é feita sobre um fluxo laminar. Isso. E você colocou que o ambiente ali de crescimento, esse controle de um particulado, certo? Para se evitar a contaminação vinda do ar. Isso. Eu acho que o pessoal... Você fala na sala de na inoculação. sala de inoculação e crescimento. Tá. Acho que talvez o Zato e o Henrique venham. Chega a filtro absoluto? O senhor vê em instalações essa situação? Ele não é filtro absoluto, né? Não precisa disso tudo, mas se tiver, melhor. O Zato vai explicar, destrinchar essa parte de Já é a filtragem, próxima legal. apresentação. Bacana. Engenheiro da Fertiliza, eu gostaria de saber qual a melhor forma de eu saber a umidade do conídeo para poder medir. Isso, é uma boa pergunta, porque isso é muito finalidade prática. Tem um monte de medidor, né? Importado, nacional, você enfia no pozinho assim e mede. Você pega uma quantidade de esporos conhecida e bota
no medidor de umidade, né? Também é tipo uma balancinha, né? Que aí tem vários métodos, mas sabe qual que eu mais gosto? É o mais velho e o mais confiável, é o gravimétrico, né? Método gravimétrico. É você botar o peso conhecido, né? Uma massa conhecida de esporos, o peso inicial, e deixa a 85 graus durante pelo menos 8 horas, tá? Secando. Aí vai ser peso úmido menos peso seco. Aí você transforma isso em porcentagem e descobre a porcentagem. Ó, só para quem quiser saber um monte de detalhe que eu falei aqui, eu tenho uma publicação, ela é de 2010, tá? É só entrar aí na internet, bota assim, um pequeno manual de fungos entomopatogênicos, pequeno manual da Embrapa, Roberto Teixeira Alves. 2010, né, tem 14 anos, está publicado, né? Já mexo com isso há muito mais tempo. Aí tem todos esses detalhes aí, tudo dentro dessa sua pergunta. Muito obrigado. Também nós queremos saber se na parte de extração é bom ter um controle de umidade também. Lá na separação de esporos, olha, ali, se tiver seco, melhor, porque se for numa época chuvosa, né, aí, só que não é tão exigente quanto nas outras etapas, mas se tiver, melhor. Isso aí depende se você tem capital para investir, porque se tiver uma época da chuva e a umidade do ar tiver 80% do lado de fora, né, aquele esporo puro e sequinho que você coletou pode absorver um pouco de umidade do ar. Mas não é muito não, sabe por quê? Porque o tempo que ele fica depois de colhido e empacotado, ele já cai no pacote. Aí já fecha o pacote. Eu até estava conversando com as pessoas, eu peguei fungo de 4 anos, semana passada e no começo dessa semana, 4 anos, né? Foi feito nesse processo. Sabe quanto é que era a umidade dele? Que deu 8,5%. 8,5%. Excelente para formular, para armazenar, para transportar. Então, 8,5% depois de 4 anos e com alta germinação. Tá? E sem com o separador em ambiente, é um predinho, né? Fechado, né? Tudo não venta lá dentro, nada, né? Mas se tiver um ambiente seco, melhor, né? Principalmente na época da chuva. Na época que não chove, não tem muito problema. Doutor, aqui. Qual é a temperatura máxima que nós podemos chegar na sala de secagem para que não ocorra problema com o fungo? Secagem com temperatura alta não é bom, né? A secagem, o ideal é uma coisa mais suave, né? Então, eu diria que entre 20 e 25 graus é o ideal para secar suavemente, com uma umidade do ar bem baixa do ambiente, né? 10%. Nessa faixa. Agora, é claro que 25 às vezes seca um pouquinho mais rápido, né? Mas uma secagem mais suave afeta, né, menos o fungo. Eu vi que os equipamentos de secagem, pelo menos o equipamento que eu instalei, ele lança na câmara uma temperatura, um ar bastante quente. Aí nós temos o sistema de refrigeração para brigar com esse ar quente que tem. Né? Tem que ser os dois juntos. Lá naquele equipamento na área externa, já está usando misturado os dois juntos, ar seco, aquele que dá externa. O da área interna das fozes, ele está lá dentro, ele está jogando o ar seco embaixo do aparelho do ar-condicionado. É como se estivesse embaixo daquele aparelho ali, ó. O ar quente. O ar seco. Ele nem é muito quente, não. Qual seria a temperatura máxima que a gente poderia ter? Na secagem eu botaria 25 graus. Não queira botar 30 não, porque acaba, sabe? É a ilusão, ar 30, então você queima mais rápido. O importante é a combinação de temperatura e umidade. Não umidade sozinha, nem temperatura sozinha. Mas 25 no máximo e 20 no mínimo na sala de secagem. Obrigado. Acho que é só, né?
Se tiver alguma outra pergunta, a Samira responde. Acho que eu posso passar para que vai convidar os alunos.